A paz do Senhor, amados irmãos. Nós iniciamos uma nova jornada de estudos da Palavra de Deus em nossa EBD. Estamos estudando a revista As Cartas de Pedro e Judas, da editora cristã evangélica. E hoje nós veremos a lição de número 2, que tem por tema a dura experiência das provações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. A primeira carta de Pedro é uma fonte de consolo para os dias sombrios, um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida e um tônico espiritual para os que sofrem injustiças e são fuzilados pelo vendaval da perseguição. Na aula passada, nós vimos que o autor da carta é identificado claramente no capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É importante relembrar que o apóstolo Pedro sabia, por experiência própria, que o caminho do crente é pontilhado com provações. Ele conheceu profundamente essa verdade. Simeão é o nome judaico de Pedro, transliterado para o grego como Simão. Natural de Betsaida, ele era pescador junto com seu irmão André, que era discípulo de João Batista. Em Marcos 1, do 16 ao 17, é relatado que o mestre chama os dois para deixarem as redes e segui-lo, porque Jesus faria deles pescadores de homens. Ao tempo que conhecera Jesus, Pedro era casado. Mateus 8,14. Foi escolhido por Jesus como um dos 12 discípulos a quem deu o nome de apóstolos. Marcos 3, do 3 ao 19. Dentre os 12 apóstolos, Pedro faz parte do círculo íntimo de Jesus. Pedro era extrovertido e desenvolto para falar. Seu temperamento ousado e impetuoso o levou a viver altos e baixos em sua caminhada com Jesus. Em algumas ocasiões, protagonizou vivências extraordinárias, como pode ser visto em Mateus 14, 29. Pedro saiu do barco e andou sobre as águas na direção de Jesus. Pedro recebeu elogios do Mestre em Mateus 16, do 15 ao 17. Simão Pedro reconheceu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: Feliz é você, Simão, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Em outras ocasiões, porém, foi duramente censurado pelo Senhor, como, por exemplo, a continuidade da passagem em Mateus 14, 31, quando Pedro temeu e começou a afundar. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ao se aproximar a crucificação, Pedro viveu momentos difíceis, testemunhou o sofrimento do Mestre no Getsêmani e o seu aprisionamento, Mateus 26, do 36 ao 56. Demonstrou uma autoconfiança arrogante, afirmando que jamais abandonaria Jesus, mesmo que isso lhe custasse a vida, Mateus 26, do 31 ao 35. Porém, durante o julgamento de Jesus, questionado se era um dos seus discípulos, temendo, Pedro afirmou não o conhecer. Assim, cumpriu a profecia do Mestre de que o intrépido discípulo o negaria por 3 vezes. Mateus 26, do 69 ao 75. Saindo de onde estava, Pedro chorou amargamente, com uma expressão de arrependimento. Após a ressurreição, Jesus encontrou com Pedro por muitas ocasiões. Lucas 24, do 36 ao 43, João 20, do 19 ao 23, João 20, do 26 ao 29. O encontro mais marcante ocorreu às margens do lago da Galileia. Nessa ocasião, Pedro é levado pelo Senhor a reafirmar por 3 vezes seu amor por ele. Depois disso, recebe do Mestre a ordem de cuidar das suas ovelhas. João 21, do 15 ao 17,
e 1 Pedro 5, do 1 ao 2. Tal ofício Pedro desempenha com fidelidade e excelência. Em Atos dos Apóstolos, figura como protagonista da expansão do Evangelho em Jerusalém e na Palestina. Ele é que emprega a multidões no dia de Pentecostes, Atos 2. É impossível não perceber o impacto de tais vivências nas coisas que Pedro ensina em 1 Pedro. Ao encorajar os cristãos a superarem os sofrimentos com santidade e alegria, firmados na genuína graça de Deus, deparamos-nos com o ensino de alguém que, por experiência própria, deixa de lado a confiança inócua em sua própria humanidade e passa a viver na dependência da graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Pedro escreve para os cristãos perseguidos, desterrados e expoliados da província da Ásia Menor. Mas olha o que Deus faz. Notem uma coisa. A primeira viagem missionária de Paulo foi justamente na província da Galácia. A província da Galácia ficava na Ásia Menor. Em qual região da província da Galácia Paulo plantou igrejas? Na Galácia do Sul. Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. Porém, essas regiões citadas na carta de Pedro, Ponto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitínia, ficavam na Galáxia do Norte, do Leste e Oeste. Ou seja, Pedro está mandando a carta para aquela região da Ásia Menor que Paulo não tinha alcançado na primeira viagem missionária. Deus não nos deixa sem direção, sem o alcance de sua palavra. Esse povo para o qual Pedro escreve precisava saber que, mesmo perdendo suas casas, suas terras, seus bens e sua liberdade, eles precisavam ser encorajados a caminhar com os pés no vale, mas com o coração no céu. E mesmo suportando o fogo da perseguição, da injustiça, esse povo era inundado por uma alegria indizível e cheia da glória. O mestre, desde o princípio, avisou os seus seguidores que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mateus 7,14. Paulo afirmou também por experiência que todo aquele que piamente quiser viver em Cristo haverá de passar por provações. 2 Timóteo 3,12. Isso é uma verdade, mas há outra ainda. Refere-se à bênção e aos bons resultados que as provações podem trazer ao crente. Pedro nos indica alguns fatos, pensamentos e atitudes que poderão transformar os momentos maus em momentos de alegria e aperfeiçoamento. O primeiro tópico da nossa revista vai falar sobre o tema alegres, porém contristados. Nesse tópico vamos estudar a passagem que se encontra em 1 Pedro 1, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus: Nisso exultais, embora no presente, por leve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A salvação enche de gozo o coração do crente, mas muitas vezes sua alegria exultante está misturada com tristeza provocada pelo sofrimento injusto, como vimos no versículo 6. Nesse versículo há duas expressões que indicam essa realidade. Nisso exultais e sejais contristados por várias provações. O primeiro subtópico da nossa revista vai falar sobre provações são necessárias. Todas as coisas precisam ser provadas, experimentadas, exercitadas na sua força, no seu poder, no seu valor e na sua eficiência. E assim é com o crente, não somente pelo benefício pessoal que lhe advirá disso, mas também pelo testemunho que oferecerá nas suas vitórias perante o mundo. As provações são pedagógicas. A expressão, se necessário, indica que há ocasiões especiais em que Deus sabe que precisamos passar por provações para a nossa disciplina, como é visto em Salmos 119 e 67, e para o nosso crescimento espiritual. Em 2 Coríntios 12, do 1 ao 9, também pode ser visto. Pedro agora percebia que as experiências desagradáveis de fracasso e provações pelas quais passou no discipulado foram de extremo valor para ele. Foi assim que ele aprendeu a ser vigilante, a ser paciente, a ser moderado e humilde,
aprendeu a esvaziar-se de si, do seu eu, aprendeu a depender menos de si mesmo e a confiar-se mais à direção de Deus. Os crentes não são expostos a provações por acaso ou por fatalidade. Observe mais uma vez o que Pedro diz: se necessário, sejais contristados. Nesta carta o apóstolo afirma ainda: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nós ainda estudaremos em 1 Pedro 4:12. Quando Jesus disse aos discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse a Jerusalém e padecesse muito, eles não compreenderam o valor da expressão "era necessário" e começaram, com Pedro à frente, mais do que os outros, a repreender a Jesus. Mateus 16, do 21 ao 22. Agora é o mesmo Pedro que, aprendida a lição, ensina aos crentes a necessidade e a importância das provações. O segundo subtópico vai dizer: as provações são transitórias. A provação é por breve tempo, transitória. Paulo a chama de a nossa leve e momentânea tribulação, que produz para nós o eterno peso da glória acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. A vitória final não cabe à provação, mas ao crente fiel, que sabe suportar e usar segundo a vontade de Deus. Certo disso, o apóstolo Paulo escreveu: porque para mim tenho por certo que o sofrimento dos tempos presentes não podem ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. É importante destacar que exultar não é negar a realidade da dor e sofrimento que experimentamos neste mundo, mas uma alegria antecipada, experimentada no presente, apesar das circunstâncias externas. Os destinatários da carta de Pedro estavam contristados por várias provações. Este é um efeito natural e normal do sofrimento no ser humano, inclusive nos crentes em Jesus Cristo. Não se pode negar uma dor, não se pode negar os sentimentos. Todavia, o fato de estarem entristecidos com a dor e a angústia das perseguições, de forma alguma os impedia de exultar na expectativa da vida eterna que lhes estava reservada. Eles se entristeciam como homens, mas se alegravam como santos. A dor do sofrimento podia abatê-los, mas a fé nas coisas melhores ainda por vir os aliviava. Este tema de regozijo em meio às tribulações ocorre com frequência em outras passagens da Palavra de Deus, como por exemplo Paulo em Romanos 5, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Estudamos em Tiago 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Em Mateus 5, do 10 ao 12, Jesus nos diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Deus não nos dá aquilo que não podemos suportar, e as provações são transitórias. Esses irmãos para o qual Pedro escreve tiveram que abandonar suas casas, amigos, alguns tiveram que abandonar a família por conta da difícil perseguição de Nero. Muitos cristãos foram mortos de formas terríveis. Quando vemos a palavra sejais contristados, a ideia subjacente
é de dor ou tristeza profunda. A mesma palavra é usada para descrever a experiência de Jesus no Getsêmani, em Mateus 26, 37. E a tristeza dos santos com a morte de um ente querido, 1 Tessalonicenses 4, 13. Mas mesmo em meio à tristeza, a fé deles não foi abalada, pois eles sabiam que Cristo havia prometido estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não nos dá o que não podemos suportar. Existem lutas, irmãos, sofrimentos que às vezes nós não entendemos. Lá na frente, Deus pode nos fazer entender ou não, Ele é Deus. Mas toda luta, todo sofrimento é pedagógico. Aprendemos muito em meio às tribulações. Só quem caminha com Cristo entende o aprendizado e entende o que Pedro está dizendo nesta carta. Essas últimas semanas perdemos amigos, irmãos em Cristo. Dentre eles, o ator Chadwick Boseman. Ele era nosso irmão em Cristo, membro de uma igreja batista na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E eu ouvi um discurso que ele realizou em uma formatura. Ele pregou sobre a palavra de Deus. Citou o profeta Jeremias. Eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E ele completou dizendo para vos dar esperança e futuro. Jeremias 29, 11. Ele testemunhou dizendo que às vezes precisamos sentir a dor de uma derrota para encontrar a verdadeira paixão e o propósito que Deus colocou dentro de cada um de nós. Ele encontrou um propósito em Cristo Jesus. Deus nos pergunta nesse dia, em meio às lutas, provações, você sabe dizer qual é o seu propósito de vida? O meu propósito é servir e adorar o Senhor Jesus Cristo, glorificar ao Deus, ao único digno de toda a honra, glória e louvor. O terceiro subtópico fala sobre provações são variadas. A palavra variadas, traduzida no grego, significa oikilos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala em uma das suas pregações que podem ser consultadas no YouTube. Oikilos é a palavra grega de onde vem a palavra policromática, que significa de diversas cores. Sabe o que podemos entender aqui nesse trecho da carta? Que Pedro nos diz que podemos ter provações de diversas cores, de diversas matizes. Temos provações leves, como um verde claro, provação azul marinho, provação roxa, provação cinza, provações tenebrosas. Mas como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, sabe o que é maravilhoso? Veja a palavra em 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Sabe o que significa a palavra multiforme aqui nesse versículo? Oikilos. Várias e multiforme é a mesma palavra grega, oikilos. Sabe o que Pedro está falando para aquele povo e fala para nós hoje? Nossos problemas e contratempos podem ser multicoloridos, mas também o é a graça de Deus. Não há cor na situação humana que a graça de Deus não seja capaz de enfrentar. Para cada cor de provação que você enfrente, meu irmão, a graça de Deus tem a mesma cor para assistir você. Não tem prova leve ou pesada que eu ou você enfrente que a graça de Deus não seja suficiente para nos assistir. Há uma graça para enfrentar cada prova. Em 1 Coríntios 10:13 nos diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Deus é tremendo e nos dá a força necessária para seguirmos olhando firmes para o alvo, Cristo Jesus.
segundo tópico da nossa revista vai falar crentes, porém provados. Jesus nos diz em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é o objetivo final das provações? O primeiro subtópico vai falar um teste de valor da fé. 1 Pedro 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ainda com o objetivo de confortar os irmãos, Pedro expõe o propósito final do entristecimento causado pelas provações. O apóstolo esclarece que as aflições às quais foram submetidos tinham o escopo de provar que a fé dos leitores era genuína. Pedro ilustra esta verdade referindo-se ao ourives. Para saber se o ouro é autêntico, o metal precisava ser derretido no fogo. Isso não afeta o ouro em nada, mas todas as impurezas são expulsas no processo e aquilo que é autêntico, que tem valor, se destaca como pureza. No Oriente, os ourives deixavam derreter o metal até ser capaz de ver o seu rosto refletido nele. As provações têm em vista um propósito purificador. Eis a razão por que Pedro compara o ato divino em permitir que passemos pelas provações ao processo de refinamento do ouro pelo fogo. Uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que é perecível, mesmo apurado no fogo. O ouro pode ser de imenso valor, mas ele não dura eternamente e sempre pode ser roubado ou perdido. A fé, no entanto, uma vez que tenha passado pela prova, é de valor incalculável. O resultado final dos testes, os quais se submete a fé cristã, é a garantia do acesso a uma herança incorruptível. Mateus 6, do 19 ao 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O segundo subtópico tem por tema, e depois de aprovado? Se baseia no versículo 7 e 8. Mas como já lemos o versículo 7, eu estarei lendo agora o 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia da glória. O propósito de Deus ao permitir a provação consiste em provar a realidade da fé na vida do cristão. A nossa fé é testada da mesma forma que o ouro é depurado, para que na manifestação gloriosa de Cristo em sua segunda vinda, isto redunde em louvor, glória e honra ao Senhor. As provações preparam para a glória futura, mas Jesus nos concede glória presente. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. De acordo com Harry, a vida cristã não consiste somente na contemplação do futuro. Antes implica uma dinâmica presente, que pode transformar o sofrimento em glória hoje, mesmo em meio às provações. Para tanto, amem a Cristo. Na fornalha da aflição, em meio ao fogaréu da prova, precisamos amar a Cristo para que esse fogo nos purifique em vez de nos queimar. Creia em Cristo. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e anda de fé em fé. Alegrem-se em Cristo. É importante nós refletirmos sobre essa alegria em Cristo Jesus. O cristão, ele não é masoquista ou estoico ou inabalável. Não se alegra por causa do sofrimento, nem exulta por causa das provações. Mas o cristão, ele exulta pelos seus benditos frutos.
Essa alegria não pode ser traduzida em palavras, é indizível. Não é apenas terrena, é cheia de glória. Essa é a glória dos tempos vindouros que fez sua entrada no mundo para não mais sair, até que toda tristeza seja finalmente eliminada na segunda vinda de Cristo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a força que nós precisamos, em Cristo Jesus nós encontramos. Nós precisamos estar preparados. Você está preparado? Se você não vive essa verdade que é Cristo Jesus em sua vida, hoje Ele está te convidando a permitir que Ele entre em seu coração, em sua vida, para fazer morada. Se arrependa dos seus maus caminhos e aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A salvação é uma dádiva de Cristo. Nós a recebemos pela graça, mediante a fé. O resultado deste processo de depurar a fé e apurar o seu valor em meio às provações é que ela, ao final, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Redunde é a tradução de uma palavra que significa literalmente, seja achado. Este conceito de que Jesus, em sua revelação ao mundo, por ocasião da segunda vinda, vai achar fé na terra, tem origem em seu próprio ensino em Lucas 18, versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta. Em sua segunda carta, Pedro emprega a mesma palavra em contexto semelhante. Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, por Jesus Cristo. 2 Pedro 3,14. Aqueles que forem achados pelo Senhor por ocasião da sua vinda, cheios de fé, serão por Ele honrados. Desta maneira, a fé redundará em louvor, glória e honra. Como Jesus nos vê hoje? Como está a nossa vida hoje? Como está a nossa fé hoje? Se a segunda vinda fosse agora, como Jesus nos encontraria? Como está a nossa fé? Nós possamos refletir sobre isso. O terceiro subtópico vai nos fazer outra pergunta. Por que amar e crer? 1 Pedro 1, do 9 ao 12, diz assim a palavra de Deus: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não por si mesmos, mas por vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregavam o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam percrustar. A razão pela qual se deve amar o Senhor e crer nele é que por ele o ser humano alcançou a salvação. Em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é uma dádiva de Cristo. A salvação da qual se tem conhecimento hoje ocorre porque Deus é soberano e a sua direção e imenso amor permitiu que a salvação fosse anunciada pelos profetas, que antes de fazê-lo tiveram-na como tema de investigação. Indagaram, inquiriram, investigando atentamente e depois profetizaram a respeito. Estavam certos que o oferecimento da salvação ao homem era resultado da graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Depois de profetizado, o Evangelho foi e ainda é pregado. O mesmo Espírito que inspirou os profetas também capacita os pregadores hoje, que os seguiram a anunciar a mensagem da salvação. A tarefa dos pregadores é tão digna que os anjos gostariam de realizá-la. Pedro ensina que para tais coisas os anjos desejavam bem atentar. Versículo 12. Em Romanos 10:15, e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. A menção deste interesse dos anjos revela não apenas a dignidade da tarefa, mas também a preciosidade do resultado que dela advém, que é a proclamação do Evangelho da salvação. O terceiro tópico da nossa revista vai falar no mundo, porém, santos. 1 Pedro 1, do 13 ao 16, que nos diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nessa passagem, Pedro desenvolve as implicações práticas da grandiosa salvação que ele expõe nesse capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Seus leitores estavam passando por grandes provações decorrentes de perseguições que sofriam por causa de Cristo. Nessa situação, eles deveriam viver como pecadores salvos pela graça de Deus, no mundo perdido e ímpio que os perseguia. E eu pergunto para vocês, é diferente hoje? Quantas injustiças, quantas calúnias, perseguições enfrentamos por não nos submetermos aos manjares imundos que nos são oferecidos? Isso é comum acontecer em alguns ambientes de trabalho, onde corruptos e sem caráter lideram. Acontece em ambientes de escola, faculdade, com colegas. Estamos num processo, irmãos, de santificação. E diante das falhas ou erros, se alguém, porventura, se deixou contaminar por algum destes manjares, quem é salvo é incomodado pelo Espírito Santo de Deus para retroceder e se arrepender do pecado e não errar mais. Deus é misericordioso, mas também é justo. Deus nos dá o livre-arbítrio. Quais escolhas você tem tomado em sua vida? Que possamos refletir sobre isso. Veremos que Pedro exorta os crentes a não mais viverem como antes, no tempo da ignorância, mas viverem vidas santas, tendo Deus como modelo. E assim também ele exorta cada um de nós, que possamos nos afastar dos manjares impuros que nos são oferecidos, que possamos nos arrepender e olhar para Cristo e decidir não mais olhar para trás. E o terceiro tópico da revista vai nos trazer algumas reflexões. A primeira é o significado de santo. A ideia romanista acerca da palavra santo tem prejudicado bastante a doutrina bíblica da santificação. Ser santo para eles é algo que está além da experiência comum dos homens, alguma coisa que não pode ser de experiência para todos os cristãos, e sim para alguns privilegiados. As Escrituras nos ensinam algo bem diferente. Paulo trata os crentes em Corinto como santos, santificados em Cristo Jesus e achados para ser santos. 1 Coríntios 1:2. Foram colocados na posição de santos e são vocacionados para uma vida de santificação. Todos aqueles que têm um encontro genuíno com Deus recebem uma nova vida e devem viver em novidade de vida. O apóstolo Pedro relaciona salvação e santidade.
Após o louvor a Deus pelas bênçãos da salvação, Pedro volta sua atenção para as implicações da salvação. Em virtude do que Deus fez por nós, devemos viver de modo digno da nossa vocação. Somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas já nasceram antes em Cristo Jesus. O texto que estudamos nos apresenta 3 aspectos desse estilo de vida dos salvos: viver em santidade, viver com reverência e viver em amor. A segunda reflexão é o desafio de uma vida diferente. A dádiva graciosa da salvação em Cristo Jesus deve levar-nos a uma conduta ajustada e compatível. A doutrina desemboca na ética. A teologia produz vida. Pedro sugere que devemos encarar o desafio de uma vida diferente, com ideias e atitudes novas, a fim de alcançar a santificação. Há outra maneira de se pensar a respeito da vida, que deve ser disciplinada e coerente, cingindo o vosso entendimento e sendo sóbrios. Versículo 13. O que Pedro está dizendo ao referir-se a cingir o vosso entendimento significa pensar em algo e tirar as conclusões apropriadas. Em outras palavras, tendo em mente o que foi dito, tirem as implicações para a vida. Não permita que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Sua mente precisa ser firme na palavra de Deus para compreender os preceitos divinos. Sede sóbrios. Essa exortação foi repetida por 3 vezes nesta epístola. A palavra grega, nefontes, significa domínio próprio, especialmente em relação à bebida alcoólica. Ser sóbrio é estar no pleno domínio de sua capacidade racional. Também significa ser calmo, estável, controlado e ponderar as coisas. Outra reflexão, que está no versículo 13, fala sobre a esperança na graça. Diante das perseguições e dos sofrimentos pelos quais os cristãos estavam passando, Pedro os encorajava a olharem para a frente, para a recompensa futura, para a segunda vinda de Cristo, para a glória que os aguardava na plenitude da vida eterna. A palavra grega eupisate é uma forma verbal de elpis, esperança. O objetivo da esperança é a graça que nos está sendo trazida. O salvo olha para o passado e contempla a cruz, onde seus pecados foram cancelados. Olha para o futuro e contempla a graça que está sendo preparada para a segunda vinda de Cristo. Na cruz, fomos justificados. Na segunda vinda, seremos glorificados. Entre a cruz e a coroa, entre o sofrimento do Calvário e a glória da parousia, devemos esperar inteiramente na graça que nos está sendo trazida na segunda vinda de Cristo. A pergunta é: você está preparado para subir junto com os santos, salvos e glorificados em Cristo Jesus? Mais uma vez, Deus nos permite fazer esse convite. Se você ainda não teve uma experiência genuína de conversão, de arrependimento, Deus te convida hoje a entregar a Ele a sua vida. Se você ainda não abriu seu coração para que Ele entre e faça morada, este é um momento, é uma oportunidade que Ele está te dando. Entregue a sua vida, diga: Senhor, estou aqui diante de Ti e me arrependo de todos os meus pecados e eu Te aceito como o único e suficiente Salvador. Só aquele que vive em Cristo Jesus entende a paz que sentimos em meio às lutas e às provações, uma paz que vem de Cristo Jesus. E neste dia, Deus quer que você conheça essa paz, mas você precisa, sim, entregar a sua vida para Ele. A terceira reflexão, ainda dentro desse tópico, está no versículo 14,
e tem por tema a disposição para mudar. O cristão não pode mais viver como antes, conformando-se com as paixões dos tempos da ignorância. Agora deve proceder como filho da obediência, que caracteriza-se por uma vida de sujeição a Deus e à vontade dele. O terceiro subtópico vai nos falar sobre o motivo para a santificação. Podem-se listar diversos e contundentes motivos para a santificação, mas o motivo por excelência é a natureza de Deus. Sendo chamados por Ele, e mais do que isso, sendo sua geração, devemos nos assemelhar a Ele. Segundo é santo, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Versículo 15. Quem anda na luz tem o corpo iluminado pela luz em que anda. 1 João 1, 5, 7. Jesus é mais enfático ao dizer que não somente somos iluminados, mas também luminosos. Mateus 6, do 22 ao 23. A luz do crente não é apenas refletida, porém, uma luz iluminadora. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14. E agora nós estamos caminhando para a conclusão da nossa lição. No estudo de hoje, o apóstolo Pedro deixa claro que a vida cristã não é indolor. O sofrimento faz parte da jornada do peregrino rumo ao céu. A cruz precede a coroa e o sofrimento é o prelúdio da glória. Aqui somos estrangeiros e forasteiros. Não temos pátria permanente aqui. Estamos a caminho da nossa pátria celestial. Nessa viagem rumo ao céu, teremos de suportar o fogo da perseguição, das provações, dos sofrimentos, calúnias. Esse fogo só pode depurar-nos, mas não destruir-nos. Estamos seguros nas mãos daquele que criou o universo. E Ele é poderoso para nos livrar, nos fortificar e nos fundamentar. Ele é Deus de toda graça, vivemos nele, somos dele e caminhamos para ele. Só quem caminha com Cristo entende o que é ter paz em meio às lutas e provações. E eu falo do que vivi, paz em meio à dor e sofrimento, essa paz que excede todo o entendimento. Eu quero concluir o nosso estudo falando sobre um testemunho, sobre uma história do hino Sou Feliz. Por muitas vezes você já deve ter louvado este hino, Sou Feliz, mas você conhece a história dele? Horatinho Spafford nasceu em Nova York no ano de 1828. Foi um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody. Spafford se tornou um advogado próspero na cidade de Chicago e mesmo depois do seu sucesso financeiro, continuou mantendo um relacionamento estreito com Moody e com um profundo interesse pelas campanhas de evangelização. Tinha apurado gosto pela música e era devotado ao estudo das Escrituras, da Palavra de Deus. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago, em 1871, Spafford tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, passou por uma dolorosa perda de um filho. Esta morte trouxe grande sofrimento para toda a família. O piedoso advogado, procurando um tempo de refrigério e descanso, resolveu viajar com a esposa e as 4 filhas para a Europa, onde se encontraria com Moody e Sanken em uma cruzada evangelística na Inglaterra, em 1873. Em novembro daquele ano, devido a inesperados compromissos de negócio, Spafford precisou permanecer em Chicago, mas ele enviou sua esposa e as 4 filhas, conforme já havia programado, no navio. A expectativa era seguir viagem depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram
a Cardiff, no país de Gales, e a senhora Spafford mandou um telegrama ao seu marido com a seguinte mensagem: salva, porém só. O que devo fazer? As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Imediatamente, após receber o telegrama da esposa, Horatia Spafford tomou um navio e foi ao encontro de sua esposa. Próximo ao local do acidente, Spafford, profundamente comovido e sustentado pelo Deus que inspira, escreveu a canção Sou Feliz. Tiago 1,12 nos diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amados irmãos, seja qual for a provação que está enfrentando, saiba que Cristo é a nossa fortaleza, refúgio bem presente em todo o tempo. A força que precisamos é e está em Deus. Que você possa confiar e saber que Ele está dentro do barco contigo. E seja qual for a tempestade, no tempo já separado por Ele acalmará o bravio vento e levará a cada um de nós a um porto seguro, um porto já separado e determinado por Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu convido os irmãos a ouvirem essa linda canção, Sou Feliz, na voz da nossa amada irmã Ayrce Menezes Dias. Que Deus nos abençoe. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador